Por que há tanto sofrimento neste mundo? Vivemos num mundo cheio de aflições, infortúnios, misérias, doenças, dor e morte. Enfim, é o sofrimento presente na vida do homem. E a verdade é que cada ser humano sofre, uns mais, outros menos. Como diz o velho ditado popular, cada ser humano carrega sua cruz. A história nos mostra que a humanidade sempre viveu em aflição. Diante deste quadro tão desolador, uma pergunta que não quer calar: qual é a razão de tanto sofrimento? Por que um Deus infinitivamente bom e justo permite o sofrimento de seus filhos por milhares de anos? Isto põe em xeque uma velha questão. Deus existe? Se existe, por que é tão insensível ao ponto de permitir o sofrimento de seus filhos? Estaria Deus insatisfeito devido ao pecado e nos impôs o sofrimento como castigo? Ou sofremos por nossa própria culpa? Afinal, qual é a explicação mais racional para o sofrimento? Merecemos sofrer ou não? É castigo de Deus? O que diz a Bíblia? E o que fala a doutrina espírita? E qual é a versão do budismo sobre o sofrimento? Neste Deliberando sobre o Karma, vamos analisar e refletir sobre a origem e as causas do sofrimento humano. Conforme a Bíblia, no livro de Gênesis, a causa do sofrimento vem de Adão e Eva, considerados os pais da humanidade. Deus não queria que a humanidade sofresse e morresse, e os criou perfeitos, sem mácula e sofrimento, sem doença e morte. O primeiro homem e a primeira mulher foram colocados num ambiente paradisíaco, um lindo lar ajardinado chamado Éden, e lhes foi dado um trabalho agradável. Mandou-lhes que cultivasse e tomasse conta da terra, também supervisionasse os peixes do mar e as criaturas voadoras dos céus e toda criatura vivente que se move na terra. Gênesis 1, 28, Gênesis 2, 15. Ordenou-se também que fossem fecundos e se tornassem muitos e enchesse a terra. À medida que tivesse filhos, a família humana ultrapassaria os limites do paraíso, de modo que, com o tempo, abrangesse toda a terra. A raça humana seria unida, todos vivendo com saúde perfeita numa terra paradisíaca. Mas Deus não criou o homem como um robô. Lhes deu inteligência e livre arbítrio, poder de decidir o seu caminho. Neste livre arbítrio, ele escolheria se continuava a cumprir as leis que Deus lhe impôs ou se decidiria seguir por conta própria, independentemente de Deus. E ele optou por se desligar de Deus, ser independente dele. E nossos primeiros ancestrais, Adão e Eva, desobedeceram às leis de Deus, ou seja, eles abdicaram do paraíso, abandonaram Deus, e a consequência desta escolha foi o sofrimento pela doença, pela dor, pelo envelhecimento, pelo trabalho árduo e, sobretudo, a morte.
Assim, Adão e Eva morreram somente porque desobedeceram a Deus. Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Eles não fizeram mais a vontade de Deus, retiraram-se dos cuidados dele, cortaram as relações com Deus, a fonte da vida. Salmo 36, 9. Portanto, se o homem abandonou Deus, Deus o abandonou, como declara o seguinte princípio bíblico, abre aspas, se abandonardes a Deus, ele vos abandonará. Como uma máquina, diminui os movimentos e para quando desligada da fonte de energia. Adão e Eva ocorreu igual, degeneraram, envelheceram e por fim morreram, voltaram ao lugar de origem. Tu és pó e ao pó voltarás. Assim, como os seres humanos foram criados sem máculas, com corpo e mente perfeitos, não apresentava nenhum defeito, também não havia sofrimento por causa de doenças, velhice e morte. Viveriam para sempre no lugar paradisíaco. Deuteronômio 32, 4. E a versão bíblica ainda fala que Deus advertiu Adão e Eva das consequências da desobediência às suas leis. E o maior castigo seria a morte. Gênesis, capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, versículo 19. E assim entrou o sofrimento no mundo, através de Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus, pecaram e devido a este pecado, sofremos e morremos. Mas será, como perguntam alguns, que a gente merece sofrer pelo erro de Adão e Eva? Seria justo pagar pelo erro, pelo pecado que não cometemos? Estas são perguntas que muitas vezes fazemos como sinal da nossa revolta diante do sofrimento. Achamos um castigo imerecido e injusto pagarmos pelo pecado que não fizemos. Porém, entendamos que Deus não comete injustiças. Quando Adão e Eva resolveram desobedecer a Deus e ser independente dele, perderam sua perfeição. E isto aconteceu mesmo antes que eles tivessem filhos. Como resultado, ao terem os filhos, mais tarde, estes herdaram a imperfeição. Pelas leis genéticas, os filhos herdam as características dos pais. Assim, herdamos de Adão e Eva a imperfeição. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, está escrito, abre aspas, por intermédio de Adão e Eva entrou o pecado no mundo, e a morte por intermédio do pecado. E a morte se estendeu a todos os homens, porque todos tinham herdado a imperfeição, isto é, as tendências pecaminosas de Adão e Eva. Esta é a versão bíblica para explicar o sofrimento. E o budismo? Será que o budismo também tem a mesma concepção de sofrimento? A versão budista do sofrimento é completamente diferente da versão apresentada pela Bíblia. Conforme o budismo, existem 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade anunciada pelo Buda é que toda existência implica em dor, e a dor é universal, ninguém escapa. Desde a hora do nascimento até a morte, todo viver é sofrer. Como se diz,
popularmente: quem não quiser sofrer, não nasça também. O nascimento é dor, a velhice é dor, a doença é dor, o contato com o desagradável é dor, separar-se das pessoas que amamos é dor, não conseguir o que desejamos é dor. Enfim, o fundamento principal da primeira nobre verdade budista é de que toda existência implica em dor e a dor é universal e nenhum vivente escapa. Mas quais seriam as causas do sofrimento? Se Buda, na primeira nobre verdade, ele anuncia a existência do sofrimento, da qual nenhum ser vivente escapa, na segunda nobre verdade, ele vai anunciar a origem da dor, a origem do sofrimento. Se todo viver é sofrer, qual seria a causa deste sofrimento? O problema da existência humana reside no fato das pessoas desconhecerem que vivem centralizadas no mundo gerado pelos seus próprios pensamentos, desejos, paixões, apegos, e deles ficam escravos. A origem do sofrimento está nos desejos, nas paixões, apegos, vícios e prazeres mundanos, que não duram muito tempo. Assim, a origem do sofrimento está nos desejos, paixões, apegos e prazeres mundanos, que não duram muito tempo, que são efêmeros. E existem 3 paixões mais graves. A primeira delas é a sede de amor, ou seja, a concupiscência, a sede de sexo. Isto implica em querer com os sentidos. Essa ânsia pelos prazeres jamais serão saciados plenamente, e deste modo sempre trará frustração e sofrimento. A segunda delas é a sede de existência. Isto significa o desejo de sobrevivência, que é outra grande causa de sofrimento, pois ninguém é eterno. Ninguém quer morrer. E isso prende o homem ao sansara, trazendo o prazer, a ganância e o egoísmo. A terceira delas é a cegueira da ignorância. É preciso vencer a ignorância, porque ela é, conforme a doutrina budista, a causa principal do sofrimento. A ignorância, em todos os sentidos, representa a maior causadora da dor. Mas, na terceira nobre verdade budista, que trata justamente da questão do sofrimento, Buda anuncia o fim da dor, o fim do sofrimento. Como será possível evitar o sofrimento e a dor? O fim do sofrimento só será possível com a extinção completa de todos os desejos, paixões e apegos. Todos nós sofremos a doença do apego, do medo, da raiva e da frustração. Os desejos egoístas levam as pessoas a buscar um mundo exterior, e isso traz dor e vazio. As pessoas devem buscar aquilo que está no seu interior, na sua alma, no seu espírito. Quando as pessoas vivem no mundo dos desejos, apegos e paixões, se tornam egoístas e não olham para dentro de si mesmo. Tudo existe dentro das pessoas. Assim, olhando para dentro de si mesmo, a pessoa pode encontrar a plenitude, que é o espírito, a verdadeira essência da vida. A vida espiritual é que é a vida eterna, e busca desta forma traçar um caminho menos doloroso na sua vida terrestre. Portanto, para a doutrina budista, a causa do sofrimento reside nos apegos, nas paixões
e nos vícios, e as pessoas se tornam escravos delas, porque se apegam a valores efêmeros que não duram. É a sede de amor, é a sede de viver e a ignorância. Mas se para Buda a existência da dor é universal e ninguém escapa, o sofrimento é opcional. Conforme a doutrina espírita, na questão 258, o próprio espírito é quem escolhe a prova que deverá passar. Quando, na erraticidade, e vai começar uma nova existência corporal, o espírito escolhe o gênero de prova porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Deus nos deu a lei do livre-arbítrio, ou liberdade de escolher, e lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e também das consequências que estes tiverem. Mas essa liberdade de escolher o gênero de prova que deverá sofrer não significa prontamente que todas as atribulações que experimentamos na vida nós as previmos e as buscamos. Tudo que nos sucede no mundo, até as mínimas coisas, escolhemos apenas o gênero de provações. As nuances e particularidade, situações, isso ignoramos. Por exemplo, um espírito que escolhe a provação de, na sua vida terrena, ter que passar por enfermidades, que terá que suportar doenças no transcorrer da sua vida corporal, ele saberá que vai passar por essa provação, enfermidades, as consequências causadas por enfermidades. No entanto, ele não consegue distinguir nem saber previamente que tipo de enfermidades terá que enfrentar. E a doutrina espírita também afirma, na questão 264 do livro dos Espíritos, que o espírito escolhe a prova de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Há espíritos que impõem a si mesmo uma vida de miséria e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, que são muito mais perigosas, devido aos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores. O Espiritismo afirma, na questão 257 do livro dos Espíritos, que o sofrimento deste mundo independe, algumas vezes, de nós. Muitas vezes, contudo, são devido à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeito de causas que poderiam ter sido evitadas. Quantos males, quantas enfermidades são consequência dos excessos do homem? Sua ambição, egoísmo, numa palavra, as suas paixões. Os espíritos que na terra pertenceram a todas as classes da sociedade e ocuparam todas as posições sociais, revelaram que sempre os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. E a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz daí que aos que sofrem, isso acontece porque quiseram, que, portanto, só de si mesmo deve se queixar, quer no outro mundo,
quer neste. Assim, conforme a doutrina espírita, o sofrimento é consequência da imperfeição humana, mas os espíritos, devido ao seu livre-arbítrio, Deus lhe concede o direito de escolher a provação, o gênero de provação que terá que suportar na vida terrena, e que esta escolha depende da natureza de suas faltas. Mas essa escolha de provas não significa que busquemos sofrer desse ou daquela expiação. Enfim, o espírito escolhe o caminho, não sabendo que nuances e intempéries que poderão surgir. É muito importante esclarecer que, embora o espírito tenha a liberdade de escolher o gênero de prova que deverá suportar na vida corporal, isso não apaga de maneira nenhuma a lei de causa e efeito ou lei do karma atuando sobre o seu ser. Embora ele tenha o livre-arbítrio da escolha da prova, isso só demonstra que ele tem dívidas a reparar, que o seu ser imperfeito precisa se despojar das máculas, das más ações, pensamentos e palavras, e ele, tendo a liberdade de escolher, é ele que escolhe a forma como deve pagar as dívidas kármicas adquiridas em vidas passadas e em vidas presentes. O futuro é a soma do passado e do presente. Então, isto só reforça a ideia do karma no espiritismo. Ninguém vai pagar o que não deve. O sofrimento é um castigo imerecido? Para que não reste mais dúvida se o sofrimento é castigo divino e se o karma é o sofrimento, podemos afirmar que não. O sofrimento não acontece por acaso. Nenhum sofrimento é injusto ou imerecido. Tudo tem uma causa, uma razão de ser. Jamais alguém sofrerá pelo que não tenha merecido. As consequências dolorosas não surgem como castigo, mas como meios necessários para o aprimoramento moral da alma. Serve de lições que precisamos em busca da perfeição. As expiações são as colheitas, nestas e nas próximas existências, do erro que tenhamos praticado em outras vidas. O karma não é um castigo, é o retorno dos atos praticados. É sim a oportunidade de compreendermos nossos atos indevidos, sofrendo em nós mesmos o que fizemos os outros sofrerem. Com isso, o espírito absorve a experiência e terá a tendência de não mais errar, de reparar aquele erro e cada vez mais se melhorar. É isso aí, gente.